vejo que tem alguns rostos que eu não conheço, então vou falar um pouquinho. Eu sou o Daniel, eu sou filho do Reginaldo da Solange. Eu era uma daquelas crianças que saía correndo por aqui, porque entrei para Filadélfia desde 92. Filadélfia foi o lugar que eu me converti, mais ou menos naquele lugar ali, num dia de Páscoa. Foi o lugar que eu me batizei aqui. O lugar que me enviou para o seminário, bancou o seminário, me chamou para ser estagiário e pastor. E então eu tenho uma dívida enorme com a Filadélfia, porque eu cresci praticamente nessa igreja, nesse lugar aqui, nesse prédio. Hoje eu sou casado com a Natália, ela está ali no fundo, do lado da Aline. Não vou pedir para levantar nem nada. Por vontade de Deus, em 2014, eu saí da Filadélfia, fui participar de um outro ministério. Passei mais ou menos um ano e meio lá e, por também vontade de Deus, eu não continuei naquele ministério. Hoje eu trabalho eu sou diretor de edição numa empresa de treinamento corporativo e eu entendo que é da vontade de Deus isso e estou feliz com isso também. Então, se você não me conhece, prazer, eu sou o Daniel. Queria falar um pouquinho com vocês da palavra de Deus. Eu queria orar antes, o Toninho orou. Mas eu queria que você também abaixasse mais uma vez sua cabeça, fechasse seu olho. E eu queria que você orasse para Deus, para que Deus falasse com você essa noite. Eu queria pedir que você, se você quer que Deus fale com você, que você peça isso para Ele, para que o seu coração esteja aberto, para que a palavra que eu vou falar seja a palavra de Deus e ela vá diretamente para o seu coração e penetre o seu coração, para que a gente possa sair, como o Toninho disse, desafiados, encorajados, animados pela palavra de Deus. Deus, somos gratos porque temos a Tua Palavra é a verdade, Pai, e confiamos que ela pode falar ao nosso coração. Então, diante disso, Deus, nosso pedido é que realmente o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor esteja com a gente aqui nesse momento e nos transforme conforme a imagem do Teu Filho, Deus. Esse é o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, os governantes dos Estados Unidos tiveram uma grande ideia. Eles precisavam de aliados, eles precisavam de pessoas que estivessem com ele na guerra, apoiassem ele a guerra. Então os governantes dos Estados Unidos entraram em contato com um cara chamado Walt Disney, um senhor chamado Walt Disney, e pediram para que eles criassem personagens latinos para que os países da América Latina se identificassem com os Estados Unidos. Então, em mais ou menos 1941, o Sr. Walt Disney vem para o Brasil, conhece o Brasil, e aí cria um personagem engraçado chamado Zé Carioca. Esse personagem aqui. Para quem conhece o Zé Carioca, sabe que ele é um personagem malandro, ele é um carioca malandro. Então imagino falando até carioca, tipo, pô, bicho, coisa desse tipo, porque ele era malandro. Ele sempre dava o seu jeitinho para fugir de qualquer tipo de problema. Ele era um personagem tão malandro que ele não conseguia soletrar a palavra trabalho, para vocês terem ideia de quanto ele era malandro. E aí o que acontece? Esse personagem, ele, na visão pelo menos de Walt Disney e dos governantes dos Estados Unidos, tipificava o brasileiro. O brasileiro é um personagem malandro que sempre dá o seu jeitinho. Não é à toa que nós temos acreditado que dá o jeitinho brasileiro. Então vem desde um personagem animado até hoje em dia, se você falar do brasileiro, ou seja, teve algumas bolsas de estudo para fora, e aí falaram assim, a gente não vai pagar vocês, dá o seu jeitinho brasileiro aí fora. Ou seja, se vira, tenta justificar, tenta arranjar um jeito de se virar nesse momento. Teve um cara na Bíblia, a Bíblia não fala o nome dele, a Bíblia diz que ele era um perito na lei, e diz que esse cara quis dar um jeitinho brasileiro para cima de Jesus. Só que Jesus sabe
da maldade do coração, sabe que aquele cara estava tentando dar um jeitinho para ele, e aí Jesus dialoga com ele, responde, não responde, faz uma pergunta, não faz uma pergunta e conta uma parábola para esse perito na lei. E essa parábola eu queria estudar com vocês hoje à noite, a parábola que vocês conhecem com certeza como a parábola do bom samaritano, que está lá em Lucas 10, versículo 25 até o versículo 37. Vocês já ouviram, com certeza, estão cansados de ouvir essa história, mas de alguma forma Deus falou comigo essa semana, de alguma forma Deus me fez relembrar algumas verdades dessa palavra e eu queria compartilhar com vocês. E eu dei um título para essa mensagem, que é Ser o Próximo. Eu tenho um pouco de problema, eu tenho um pouco de problema com alguns títulos que as parábolas dão, porque elas nem sempre falam realmente do que é a parábola. Então, eu queria propor um outro título para vocês, a gente vai estudar isso hoje. Então, Lucas 10, do versículo 25 até o versículo 37, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr à prova, ele perguntou, falando para Jesus: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Versículo 27 diz: ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-lhe e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Para a gente entender um pouquinho o contexto, quem escreveu esse livro foi um tal de Lucas. Lucas, médico, companheiro de Paulo nas viagens missionárias, ele escreve essa carta para um cara chamado Teófilo. Teófilo, existe um debate que era Teófilo, mas aparentemente Teófilo era uma pessoa rica, era uma pessoa que não era judia, não era um judeu, e esse Teófilo, ele bancava muitas cópias das cartas, dos evangelhos, da Bíblia para outras pessoas. Então ele escreve para esse tipo de pessoa. E por que ele escreve para Teófilo? Porque Lucas tinha como propósito mostrar que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, também faziam parte dos planos de Deus de salvação. A mensagem do reino de Deus foi estendida a todas as nações em vista que os judeus haviam rejeitado. E a gente vai perceber que isso tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de ler aqui agora dessa parábola. Essa parábola a gente pode dividir, esse texto a gente pode dividir em 3 partes. O contexto anterior à parábola, a parábola e o contexto posterior à parábola. Então a gente vai estudar esses 3 blocos aqui, até para a gente entender o que significa essa parábola. Então o primeiro que a gente vê aqui é o contexto anterior à parábola, que é o versículo 25 a 29. Eu vou ler de novo com vocês, para a gente lembrar um pouquinho do que diz esse texto. Certa ocasião, o perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? O perito na lei, o que era o perito na lei? O perito na lei era uma pessoa que era um intérprete, ele entendia da Bíblia, ele entendia principalmente do Pentateuco, dos 5 primeiros livros.
e é uma pessoa que possivelmente dedicou a vida toda estudando esse Pentateuco. Era uma pessoa que era uma das poucas pessoas ali na cabeça deles que podia pegar Jesus em alguma contradição, que poderia chegar a Jesus e encurralar ele de algum jeito para que ele respondesse a algo diferente do que o judaísmo cria, e aí ter um pretexto para poder prender Jesus, para poder condenar Jesus ou qualquer outra coisa assim. No versículo 25, se você perceber, mostra qual foi a motivação dele fazer isso. Então aí o versículo diz que a motivação dele era para pôr à prova. Isso mostra que por mais que a pergunta dele fosse muito relevante, ele não estava interessado em conhecer mais. Não era uma dúvida legítima, era uma dúvida para pôr Jesus à prova, para condenar ele de algum jeito. E a pergunta que a gente vê... A pergunta que a gente vê é: quem é o meu próximo? Como eu faço para herdar a vida eterna? Era uma dúvida que era uma dúvida real de um perito, mas ele apenas queria usar para pôr à prova Jesus. E Jesus não responde essa pergunta, se você for ver bem. Jesus, ele chega para ele e fala assim: o que está escrito na lei? Como você é a lei? É mais ou menos assim: você é perito? Você não é uma pessoa que entende pra caramba da Bíblia? Então você responde, eu não preciso responder para você. E a resposta do perito foi boa. A resposta dele foi: ame a Deus com todo o seu ser, que é com todo o seu coração, com toda a sua alma, tal, e ame ao próximo como a si mesmo. Não era nada diferente, ele não foi iluminado com essa resposta, mas era um consenso entre os judeus, entre os líderes daquela época, que o resumo da lei era amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo. Então quando ele diz isso, ele não diz nada de extraordinário. O próprio Jesus usa essa fórmula, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo, como o resumo da lei. E aí no versículo 27, Jesus diz para ele: faça isso e viverá. Então primeiro nesse versículo aqui 25 e 26, a gente vê que Jesus, esse homem tentou pôr Jesus à prova. Só que no versículo seguinte, ele passa e muda a intenção do coração dele. Ele queria pôr à prova, agora ele quer justificar-se. E aí o versículo diz que ele pergunta: quem é meu próximo? Aí sim, aparece aí: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Por quê? Porque na cabeça dele, se eu tenho que amar a Deus de todo o coração, ok, isso é uma coisa que é razoável, nós devemos amar a Deus. Mas amar o meu próximo? Amar todo mundo? Amar quem? E ele tenta dar aquele jeitinho brasileiro que eu falei para vocês no começo, tentando diminuir essa abrangência de próximo para conseguir amar menos as pessoas, ou ter uma carta branca de Jesus, falar assim: olha, eu vou lá e vou amar só esse tipo de pessoa aqui, porque o próprio Jesus, que é um mestre aí para as pessoas, disse isso. Agora a pergunta é: o que quer dizer o próximo? Naquela época não existia um consenso. Uns diziam que o próximo era o vizinho. Então, se tinha uma aldeia, se tinha uma região de um grupo de pessoas, para algumas pessoas o próximo era aqueles vizinhos que estavam ali naquela região ali. Talvez, olha, daqui a 30 quilômetros já não é mais seu vizinho, já é outra cidade, então você não precisa amar esse tipo de pessoa. Você só ama essas pessoas que estão próximas, que estão ao seu redor. Para outras pessoas, o próximo era apenas os familiares. Então, se é meu primo, se é meu tio, se é meu avô, se é meu sobrinho, esse eu amo. Passou disso, não é mais próximo. Aí fica fácil, né? Apesar que uma família nem sempre é fácil também. Mas ele tentou diminuir essa abrangência de pessoas. E por último, uns acreditavam que o próximo era todo o judeu. Ou seja, é judeu, ama. Não é judeu, não ama. Então se vem algum gentil, se vem alguém que não é judeu, se vem alguém de outro país, entra aqui, você tem a liberdade de não precisar amar esse tipo de pessoa. Então, de forma geral, o consenso era que as pessoas de fora do judaísmo não precisavam ser amadas, porque ou vizinho, ou família, ou judaísmo tirava da jogada todos aqueles que não eram judeus. E por isso que o propósito do livro de Lucas é mostrar para Teófilo, uma pessoa que não era judeu, que o reino de Deus também era para aqueles que não eram judeus, que o reino de Deus era também para aquelas pessoas que não faziam parte do judaísmo. E por isso que ele disse isso. Então essa é a pergunta do perito na lei: quem é meu próximo?
A gente viu as possibilidades que estavam na cabeça do perito na lei, mas a gente não viu a resposta de Jesus. E aí a gente entra para a segunda parte, que é a parte da parábola. Então, versículo 30 até o versículo 36 dizem um pouquinho a resposta que Jesus disse a respeito de quem é o próximo. Então, vou ler com você do 30 até o versículo 35. Em resposta à pergunta de quem é o próximo, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, e quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus conta uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma história fictícia que fala sobre verdades, ensinamentos que Jesus queria dar. Então Jesus pega a agricultura, pega a moeda, pega estradas perigosas, ele pega situações onde o povo ali entendia, situações onde eles estavam vivendo, era o contexto daquelas pessoas, e ele usa aquilo para trazer um ensinamento. Esse ensinamento, a maioria das vezes, não era claro, porque Jesus entendia que aqueles que queriam realmente entender o significado da parábola iriam buscá-lo à procura de entender o que significava aquilo. Então Jesus pega uma história de uma estrada real, de uma estrada que fica uma estrada das pessoas que iam da cidade de Jerusalém, que está por aqui, até Jericó. Essa distância é uma distância de mais ou menos 23 quilômetros. Só que não tem apenas isso. Quando você analisa um pouco da topografia, você percebe que Jerusalém, onde essa pessoa estava, fica a 800 metros de altura acima do nível do mar, enquanto Jericó ficava a 200 metros abaixo. Então, além de um percurso de 23 quilômetros até chegar lá, eles passavam por um lugar onde era muito difícil caminhar, tinha muitos becos, tinha muitas cavernas, era um lugar extremamente perigoso. Aqui tem um pouquinho de uma foto dessa região aqui. Então eles caminhavam por aqui para chegar até lá. Então tinham muitas cavernas, muitos buracos, e isso era propício para ladrões, para assaltantes, para pessoas que queriam fazer mal para as outras pessoas. Então era esse o trecho que Jesus está contando a história. Era um lugar que era familiar para aquelas pessoas que estavam ali. Então tinham penhascos, cavernas que permitiam esse tipo de assalto, esse tipo de abordagem das pessoas. Em 1300 depois de Cristo, existe um relato de que uma pessoa avisava as pessoas para não fazer esse percurso à noite, porque tinha um ladrão famoso que assaltava as pessoas nesse lugar, para você ver o quanto durou esse beco aí como um lugar perigoso para pessoas passarem. E é interessante porque a palavra de Deus, ela usa algumas palavras, elas são muito interessantes. Diz assim, casualmente, ou a NVI diz, aconteceu de estar, ou a versão NVT, transformadora, diz, por acaso passou uma pessoa. Quem é essa pessoa? O sacerdote. Então, se você não conhece, vamos imaginar, vamos fingir que não conhecemos a história. Você fala assim, poxa, passou um sacerdote, a solução da vida desse homem que está quase morrendo. Aí você pensa, poxa, o sacerdote é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que é um intermediário naquele momento ali, de Deus para os homens ali. Ele levava os sacrifícios, ele fazia as ofertas, ele fazia o sacrifício que fazia o perdão dos pecados, ali, que aspergia o sangue. Então uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai ajudar aquele homem. E aí você olha para aquele homem e você fala assim, é a solução dos problemas daquele homem. E aí de repente você olha para o homem, o que ele faz? Ele atravessa a rua. É como se ele atravessasse a rua, passasse pelo outro lado e foi embora sem que nada tivesse acontecendo. Alguns motivos. Por que essa pessoa passou? Por que esse sacerdote passou para o outro lado? Um dos motivos é a purificação. O sacerdote ele não podia ter contato com um corpo morto, seja de algum tipo de animal, seja de algum tipo de pessoa. Ele não sabia se aquele homem estava morto. Ele só viu o homem estendido no chão.
Então talvez na cabeça dele passou, se eu entrar em contato com ele, eu vou estar impuro, não vou conseguir participar dos sacrifícios. Tem uma questão de vergonha, porque no momento que eram feitos sacrifícios, era tocado um gongo, né? Batia em algum lugar, os sacerdotes vinham e aqueles que eram impuros eram identificados, então isso era motivo de vergonha para o sacerdote estar impuro. Tinha uma questão de que o sacerdote impuro não participava dos sacrifícios e por isso também não recebia os dízimos, então ele ia ficar sem os dízimos para receber. Ou até alguma coisa assim, né? Passou na cabeça dele, eu não vou me dedicar a isso porque eu tenho uma coisa muito mais nobre, que é fazer os sacrifícios no templo. Então que a pessoa morra ou que a pessoa esteja ali, porque aquilo que eu vou fazer lá no templo, lá em Jerusalém ou lá em qualquer lugar é muito mais nobre que isso. Outro motivo dele ter atravessado essa rua é a questão de segurança. Desde aquela época se enganavam pessoas, com pessoas lá quase mortas ou fingindo de morto, para você ir lá ajudar essa pessoa e de repente vem os assaltantes, vêm te surpreendem e te assaltam. Então, se alguém faz isso hoje em dia, já copiou essa ideia de outras histórias, porque isso já existia naquela época. Ou seja, pessoas que fingem passar por um momento de dificuldade, um momento onde estão passando algum tipo de necessidade, para que outras pessoas com bom coração cheguem até ela, e aí de repente são surpreendidas e assaltadas e maltratadas, e por aí vai. Ou seja, poderia estar passando na cabeça desse sacerdote esse tipo de coisa. A verdade é que esse sacerdote amou mais a si mesmo do que aquela pessoa que estava passando naquele momento. É claro que se fosse eu e você, é bem provável que a gente faria isso, né? Quantas vezes a gente está no carro à noite, num momento difícil, aparece uma pessoa e você pensa 1000 vezes antes de chegar até aquela pessoa para ajudar. A gente passa na cabeça que é uma emboscada, a gente pensa que é uma enrascada e a gente não para, a gente sei lá, liga, mas a gente percebe aqui pela parábola, a gente percebe aqui por Jesus falando que esse sacerdote amou mais a ele do que o próximo que estava naquele momento. O versículo 32 diz semelhantemente, ou seja, talvez com as mesmas motivações, talvez do mesmo jeito, assim também passou um levita. E o levita era semelhante ao sacerdote. O levita era um assistente do sacerdote. O levita era aquela tribo específica de Israel que era dedicada apenas ao serviço ao templo, que era dedicada ao serviço a Deus. Então eles mantinham os utensílios do templo limpo, providenciavam pães sagrados, abriam e fechavam portas do templo, cantavam hinos sacros no templo e faziam muitas outras coisas. Ou seja, olha que homem sortudo. Se um sacerdote passou reto, logo depois veio o levita. Ou seja, uma segunda pessoa de Deus que vai ajudar aquele momento onde a pessoa está passando por um momento de dificuldade enorme. E da mesma forma que a gente viu no começo do versículo 32, semelhantemente, aquele levita faz o quê? Atravessa a rua e passa do outro lado e sai direto. E aí vem a terceira pessoa naquele momento, que é o samaritano. E aí a gente fala assim, ixi, se deu mal, porque duas pessoas de Deus não passaram, um samaritano não vai ajudar esse tipo de pessoa. Quem era o samaritano? O samaritano era uma pessoa da região de Samaria. Para você ver aqui fica Jerusalém, aqui fica Jericó. Era um grupo de pessoas que moravam nessa região, que fica aqui mais ou menos no meio, entre o Mar Morto, o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Mediterrâneo. Então ele ficava nesse meinho aqui de pessoas. Por que essa pessoa era uma pessoa aparentemente ruim? Porque o povo judeu tinha uma briga enorme contra esse povo samaritano. Por quê? Porque na época do cativeiro, lá no Antigo Testamento, os imperadores, tanto da Babilônia quanto da Síria, colocaram pessoas para morar ali, pessoas que não eram de Israel. Essas pessoas perverteram a adoração a Deus, essas pessoas misturaram com esse povo judeu, então perdeu o pedigree, virou um pessoal meio vira-lata ali, sem ser judeu de raça mesmo, puro. Com isso eles construíram uma nova capital do Império do Norte, onde tinha um novo templo, um novo lugar para adorar, uma nova maneira de adorar, e aí por isso eles já começaram uma intriga entre eles. O judeu considerava o samaritano como estrangeiro, ou seja, se o amar ao próximo é só judeu, então o samaritano está fora disso. Existe um relato
que diz que um fanático samaritano uma vez pegou alguns ossos, ou seja, parte morta, parte podre, e jogou no Santo dos Santos, dentro do templo, e aí depois disso existiu uma ira tão grande entre eles, que alguns líderes falavam que o judeu, toda vez que colocasse o sol se pôsse, deveria amaldiçoar os samaritanos. Para você ver o tamanho da ira, da briga, da rivalidade que tinham entre os judeus e os samaritanos. Os próprios líderes judeus uma vez queriam xingar Jesus, e aí eles estavam tão irados com Jesus que eles chamaram Jesus de samaritano endemoniado. Ou seja, para você ver o tamanho do quanto eles odiavam esse grupo de pessoas, esses samaritanos. E aí Jesus escolhe esse personagem. Jesus escolheu o sacerdote, Jesus escolheu o levita, e ele escolhe essa pessoa que é odiada pelo judeu, odiado possivelmente por aquele perito que estava fazendo a pergunta para eles, e usa ele para ensinar uma grande lição. Se era uma ofensa ter que amar um samaritano, imagina só o quanto era ofensa você passar por um momento de necessidade e ter que ser amado por um samaritano. Então Jesus ele mostra isso para cutucar a ferida daquele perito na lei. Pensa só, o sacerdote tinha a obrigação de socorrer aquela pessoa e não socorreu. O levita tinha a obrigação de socorrer aquela pessoa e não socorreu. O samaritano tinha todo o direito de passar vazado e ir embora, porque eu vou socorrer uma pessoa que me odeia, possivelmente aquela pessoa era judeu, eu vou socorrer aquela pessoa que faz de tudo contra mim, que se eu estou andando num lugar, ele dá a volta. Existem relatos que o pessoal aqui em Israel, aqui na Judéia de Baixo, dava a volta, para não passar pelo meio de Samaria, eles passavam por aqui, ou davam a volta para passar aqui pela encosta, só para não ter que encontrar com o samaritano. Então aquele samaritano era a única pessoa que tinha, entre aspas, todo o direito de passar reto e não socorrer aquela pessoa. Era uma pessoa desprezível pelos judeus. E o texto diz que essa pessoa, esse samaritano, fez o quê? Teve piedade daquele homem. Ele teve compaixão por aquela pessoa que estava quase morrendo naquele momento. Ele amou aquela pessoa. E é interessante que a gente vê que amar, ter piedade, ter compaixão é diferente de você ter dó. Possivelmente aquele sacerdote, possivelmente aquele levita tiveram dó. E a dó é o que? Você olhar para aquela pessoa, você sentir uma tristeza ali no fundinho do seu coração e você não fazer nada. A compaixão, o amor, ela faz. E a gente vê nesse texto aqui algumas ideias que explicam o que seria a compaixão, piedade. A gente percebe que uma das características é que piedade, compaixão, amor quer dizer serviço. Se você olhar no seu texto, você vai perceber que ele fez algumas coisas. Ele aproxima, existem alguns verbos. Ele enfaixa, ele derrama, ele coloca, ele leva para a hospedaria, tirando deixar dinheiro e tantas outras coisas aqui. O Tim Keller é um pastor americano que ele traduz bem legal isso. Ele fala assim, esse samaritano fez o quê? Deu amparo, deu amizade, deu tratamento médico emergencial, deu transporte, deu ajuda financeira e visita subsequente. Olha só o que quer dizer compaixão. Compaixão é ação. Compaixão não é um sentimento. Amor não é apenas um sentimento. É uma atitude que você toma em prol de uma outra pessoa, em prol de uma situação. Compaixão é serviço. Piedade é serviço. Além de ser serviço, a gente percebe que a piedade, a compaixão, o amor é a adoração. Por que isso? Se você olhar, você pode perceber que esse samaritano derramou óleo e vinho nas feridas dessa pessoa. Claro que óleo e vinho, eles tinham um uso medicinal, ou seja, era uma maneira de passar uma pomada, era uma maneira de desinfetar a ferida, era uma maneira de cuidar daquela ferida.
Mas quando a gente percebe essa palavrinha derramar, normalmente ela tem um significado litúrgico, normalmente ela tem a ideia de adoração, normalmente ela é usada para adoração. Então, quando ele derrama esse óleo, esse vinho, na visão de Jesus, quando ele usa essa palavrinha, ele está falando assim, olha, esse amor é uma demonstração de adoração a Deus. Então, a compaixão é uma forma de adorar a Deus. Quando eu tenho compaixão, quando eu amo uma pessoa, quando eu tenho piedade de uma pessoa, isso também é uma demonstração de amor a Deus. A gente pode perceber também que a compaixão, a piedade, o amor corre riscos. A gente já falou aqui que poderia ser muito uma emboscada, poderia ser um momento onde uma pessoa está fingindo, está ali passando mal, doente, quase morrendo, para que outras pessoas viessem e pegassem aquela pessoa que tentou socorrer. Poderia ser uma vingança. De repente aquela pessoa está ali quase morta porque alguém se vingou dela, e qualquer pessoa que ajudasse aquela pessoa poderia entrar nessa vingança e também ser morto, e também ser atacado por essas pessoas. E a gente percebe que o amor corre riscos, a compaixão envolve você correr riscos. E por último também a gente vê que a compaixão, desculpa, está escrito errado aí, a compaixão ela leva ao compromisso. Porque depois que o samaritano levou ele, pegou, jogou óleo, enfaixou, colocou no jumento lá no transporte, levou para outro lugar, ele se compromete a cuidar daquela pessoa até que o momento que aquela pessoa tivesse capacidade de seguir sozinho. Então, compaixão tem a ver com compromisso, você se comprometer com as outras pessoas. Então a gente viu aqui o contexto anterior da parábola, o perito da lei que conversa com Jesus, que no momento quer pôr a prova, no outro momento quer se justificar, quer dar o jeitinho brasileiro para não amar as pessoas. A gente viu aqui que Jesus, ele conta essa parábola, ele conta essa história, que não é uma história verídica, mas uma história para exemplificar o que está acontecendo. Só que a gente nunca vai conseguir entender o real significado da parábola se a gente não estudar o contexto posterior à parábola, porque é ele que dá a finalização para que a gente entenda realmente o que Jesus quis dizer com essa parábola. Aí o versículo 36 e 37 diz assim, Jesus falando para o perito depois da parábola: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Qual foi a última pergunta no contexto anterior da parábola? Vocês lembram? Quem é o meu próximo? Jesus não responde quem é o próximo. Jesus faz uma outra pergunta para ele e muda totalmente a perspectiva da pergunta dele. Ele fala para o perito: qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Queria mostrar um quadro aqui. A ideia, a princípio aqui, era essa. O perito da lei perguntando: quem é meu próximo? Ou seja, uma pessoa que é aquela que ama, aquela que demonstra compaixão. E aí são as várias pessoas que poderiam ser amadas. E aí a ideia do perito é: essa aqui pode ser amada, essa aqui pode ser amada, não, essa aqui não precisa ser amada. A ideia dele é os méritos que a pessoa tem para que eu possa amar a pessoa. Então, de repente, ela tem algum mérito porque ela nasceu em algum lugar, porque ela pertence a algum tipo de nacionalidade, porque ela tem algum tipo de dinheiro, ou porque ela é legal em algum aspecto. Então, o perito da lei queria saber quem é essa pessoa que merece o meu amor para com ela. Só que Jesus muda totalmente a ideia e fala que não depende mais de quem é amado, mas depende de quem ama. Não é mais uma pessoa que você essa aqui eu posso, essa aqui eu não posso, essa aqui eu não posso. Você tem que amar todas as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade, de misericórdia, de compaixão. Não depende mais dos méritos da pessoa, depende apenas de mim. E por isso que Jesus muda a pergunta, e não é mais quem é meu próximo, é quanto você está sendo próximo das outras pessoas. O amor não olha a cara, a atitude, o amor não escolhe. O amor só vê a necessidade da pessoa e age independente da situação.
Jesus fala para aquele perito da lei que a pergunta que ele fez estava totalmente errada. Eu não tenho que escolher a pessoa que eu devo amar, eu devo apenas amar. E aí a resposta do perito da lei do versículo 17 diz que quem foi o próximo foi aquele que teve misericórdia. Queria pensar um pouco na nossa aplicação para a gente hoje à noite. A primeira coisa que eu queria observar com vocês é que essa história ela forma um paralelo gigante com a história da salvação. Então essa história que a gente viu aqui da parábola tem alguns personagens. Tem o possível judeu porque no texto não fala se ele é judeu, mas parece que ele é judeu, quase morto, meio que caminhando para a morte, destinado a morrer. A gente vê religiosos passando por ali e incapazes, possivelmente pela sua vontade, mas ali sem a capacidade de ajudar e salvar aquele homem. E depois a gente vê um samaritano que era uma pessoa extremamente odiada por judeus, indo lá e se doando por aquela pessoa que estava quase morrendo. E a história desse samaritano, essa história que a gente vê agora, ela aponta para Cristo. Nós, como aquele judeu, caminhando para a morte, nós ali jogados num canto onde ninguém passa, prontos para morrer, caminhando, destinados ali até a morte. A religião, por algum motivo, tenta salvar, ou passa e é incapaz de trazer qualquer tipo de salvação, ou de repente a lei ali para os judeus, incapaz de trazer qualquer tipo de salvação para aquele homem, até que uma pessoa, aquele que era odiado, aquele que era indigno por todos, vem e toma o lugar daquela pessoa, e se doa para aquela pessoa, e ama aquela pessoa. Então nós devemos olhar para essa história do bom samaritano como a história de nós, como pessoas que estávamos caminhando para a morte, onde tentamos de várias maneiras nos salvar, ou algumas pessoas tentarem empurrar para a gente algum tipo de salvação, mas apenas Jesus consegue vir e nos salva, e nos leva para um lugar seguro, e nos acompanha até que a gente esteja livre da morte. Amém. Cristo é o nosso maior exemplo, e nós amamos as pessoas porque Cristo nos amou, mesmo a gente não merecendo. Aquele judeu que estava morto ali, ou quase morto, ele não fez nada pelo samaritano para merecer aquilo. Da mesma forma, a gente não fez nada para merecer a nossa salvação, e Jesus vem e nos dá essa salvação, nos oferece a oportunidade de ser amado e nos dá vida, como aquele samaritano fez por aquele judeu. Então, diante disso, se Jesus nos amou, se Jesus veio e se deu por nós, se Jesus ele veio e paga nossas dívidas, e Jesus vem e nos salva, o nosso papel é de fazer a mesma coisa com as outras pessoas, como aquele samaritano fez. No Sermão do Monte, quando a gente olha o capítulo 5, bem no finalzinho, a gente vê um trecho que fala que Jesus ensina a amar os seus inimigos. Não necessariamente inimigos, aquela pessoa que fez uma guerra com você, ou um país inimigo que vem e luta contra você, mas qualquer pessoa que faz alguma coisa contra você, qualquer pessoa que fez alguma coisa que te deu algum tipo de perda, ou até mesmo tristeza. E a gente encara essas pessoas como uma pessoa que está indo contra a gente. De repente é aquela pessoa que te assaltou, de repente é uma pessoa que falou mentira sobre você, ou aquela pessoa que fez de tudo para que você se desse mal, no trabalho, ou na família, ou até mesmo na igreja. Uma pessoa que talvez te excluiu de algum lugar, aquela pessoa que não agiu com um pingo de amor com você. Pensa nessa pessoa. Se a gente encontrasse essa pessoa como aquele judeu ali quase morto, será que a gente dedicaria algum tipo de amor? Porque nós somos que nem aquele samaritano, entre aspas, né? A pessoa ali é a pessoa que de repente nos odiou, a pessoa que não nos amou, a pessoa que nos deixou na mão, mas a pessoa não tem nenhum merecimento, mas o meu papel aqui, de acordo com o texto, é de mesmo a pessoa não merecendo, eu vou lá e proporciono a misericórdia, o amor para esse tipo de pessoa. O próprio texto lá de Mateus 5 diz que é fácil você amar quem te ama e amar quem não te ama. Essa é um pouco da ideia dessa parábola aqui do samaritano. Uma pessoa que não era digna de ser amada e ainda assim é amada por uma pessoa desconhecida.
Talvez você não tenha inimigos, talvez você não tenha pessoas que façam mal com você, mas por todo lugar nós encontramos pessoas necessitadas. E é interessante porque eu fiz um trabalho certa vez na Cracolândia com a Missão Sena. E se tem um lugar que tem pessoas necessitadas nesse contexto aqui, é lá. Mas da mesma forma tinham pessoas que não eram necessitadas, mas se aproveitavam daquela situação para conseguir algum tipo de dinheiro. Então eu lembro exatamente do rosto de uma pessoa que ele conseguiu uma muleta, ele não tinha nenhum tipo de deficiência, ele andava perfeitamente, então ele pega aquela muleta, ele entrava no ônibus, eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando, mas eu estou aqui pedindo e tal, e ele fazia todo aquele discurso que a gente conhece, que pega ônibus, e aí onde a pessoa, ele fingia ter algum problema na perna para conseguir algum tipo de dinheiro. Essa pessoa especificamente, ele pagava pensão, então ele morava numa pensão só com o dinheiro que ele pedia ali. Às vezes ele pegava uma cachaça, gastava o dinheiro da pensão na cachaça e ele ia para o albergue da Missão Sena. A gente conhece pessoas que usam, sei lá, já vi pessoas usando receita de medicamento vencida para pedir dinheiro e tal. E o que acontece é que às vezes a gente olha para esse tipo de pessoa e a gente categoriza como todas as pessoas que precisam, todas as pessoas que pedem, como pessoas que estão se aproveitando. Como talvez a passou na cabeça do samaritano, do levita, ele pode estar sendo uma pessoa que está fingindo estar doente para conseguir algum tipo de coisa. E aí nós deixamos de amar, nós deixamos de... Eu não estou falando que nós devemos dar dinheiro para essas pessoas que fingem, mas a gente deve tomar cuidado para não generalizar, para não estar no nosso jeitinho brasileiro, para não amar aquelas pessoas que realmente precisam. A gente não pode usar isso como desculpa e generalizar e categorizar todo mundo como pessoas que, ele que trabalhe para isso, ele que faça isso para isso e tanto mais. Nosso papel é sempre amar as pessoas. Talvez vocês encontrem pessoas precisando de ajuda ao redor de vocês. De repente é o seu vizinho que está com o carro quebrado e não tem como levar os filhos para a escola, e você vê aquela situação e aí você não quer sair do seu conforto, você não quer ficar no desconforto de ter que um dia pegar uma carona com alguém para dedicar o seu carro para o seu vizinho e tal. E aí o que acontece? Nós deixamos de ser o próximo daquelas pessoas que precisam. De repente alguém no seu trabalho está cabisbaixo, está triste. Você percebe que aquela pessoa está numa situação difícil com a esposa, ele está lutando para manter o casamento ali, e aí você vê aquela situação, vai falar, eu vou começar a falar, e ele vai começar a falar um monte, e aí de repente vai ficar chateado, triste, cabisbaixo por aquilo, e você como cristão que poderia dar uma ajuda, um suporte, um colo, um abraço naquela pessoa, ele está precisando, você deixa de ser o próximo apenas para não sair do seu conforto ali também. De repente aquela pessoa da sua família está com problemas financeiros, cheio de dívida, e aí você, nossa, nem vou lá porque eu sei que essa pessoa vai pedir dinheiro para mim, e eu sei que ela está precisando bastante, e aí você deixa de ser o próximo daquela pessoa. Ou de repente tem aquelas pessoas que chegam pela primeira vez na igreja, pela segunda, pela terceira, e você não criou nenhum tipo de relacionamento, você nem deu um oi, nem perguntar, e aí, tá tudo bem? Então onde você é? Você já conhece Jesus? Porque você também não quer sair do seu conforto de estar aqui, e você deixa de ser o próximo daquela pessoa. Metrô cheio, você está voltando do trabalho, está cansado, e aí você está sentado na cadeira que é sua, por direito, e aí vem aquele senhor, aquela senhora cansada, independente do motivo, se ela foi bater perna no 25 de março ou não, você está lá, você vê aquela pessoa cansada, e aí você fala assim, ela que sente no banquinho azul. Essa pessoa está cansada, então que ela fique em casa, e a gente vai lá e deixa de ser o próximo daquela pessoa. A verdade é que muitas vezes nós somos esses Zés cariocas, que gosta de dar um jeitinho, de justificar, de aliviar a consciência, para não precisar amar outras pessoas. Amar não é só você dizer te amo, amar é você servir com ação, como aquele samaritano fez, sendo o próximo daquela pessoa. E minha pergunta para você hoje é, o quanto você tem sido o próximo das pessoas? O quanto você tem olhado para as pessoas e não achado nenhuma justificativa para se esquivar de ter que abrir mão do seu conforto, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua paciência para você ajudar uma outra pessoa. Então eu queria que você baixasse a sua cabeça
você fechasse o seu olho, que eu quero orar por você e por mim. Deus, eu digo isso e o Senhor sabe mais do que eu do meu coração. Eu trago essa mensagem porque ela é tua, Deus, não porque eu sou um exemplo nisso, Pai, não porque eu sou a pessoa que pode ser espelhada, mas eu trago essa mensagem porque tanto eu quanto os meus irmãos aqui estamos orando para Cristo como uma pessoa que deve ser olhada, como uma pessoa que é o nosso exemplo maior, porque se doou por nós mesmos, nós não merecemos. Que não olhou os nossos méritos, que não olhou nossa vontade, o nosso coração, mas de forma incondicional veio até nós, morreu na cruz e nos salvou da nosso caminho de morte eterna, Pai. Então, Deus, que o Senhor cada dia mais trabalhe isso na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, para que a gente possa ser um exemplo de amor, de que o mundo veja, Pai, em nós esse amor que não escolhe quem, Pai, desse amor que não se preocupa com quem é o próximo, mas se preocupa em como eu posso ser o próximo dessa pessoa, Pai. Um amor que é demonstrado através da piedade, da compaixão, do serviço, da adoração, de correr risco, Deus, e do comprometimento, Pai. Esse é o pedido que eu tenho, Senhor, tanto para mim quanto para os meus irmãos, que eu faço em nome de Jesus. Amém.